Como iniciar uma carreira em ciência de dados? Devo fazer uma graduação ou uma pós-graduação? Qual carreira ideal para eu seguir? Engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados? Tenho mais de 40 anos, ainda dá tempo eu entrar no mercado de ciência de dados? Não sou da área de exatas. Eu consigo ser um cientista de dados? O que devo aprender para me tornar um cientista de dados? Como é o mercado de ciência de dados aqui no Brasil? Como conseguir um primeiro emprego? Essas são as dúvidas que eu irei esclarecer neste vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você começar a seguir para você se tornar um cientista de dados. Todas essas dúvidas que eu citei aqui anteriormente, eu vou estar falando um pouco nesse vídeo, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Nixon Reis, eu sou cientista de dados, também sou professor, trabalho com ciência de dados desde 2014, sou instrutor de Data Science, tenho essa iniciativa aqui onde eu ajudo pessoas para se tornar um cientista de dados, na carreira de ciência de dados. Eu forneço conteúdo aqui todas as semanas, então se você quer se tornar um cientista de dados, tem interesse em aprender ciência de dados e ter dica de carreira, conteúdo para se tornar um cientista de dados, aprender a programar em Python, se inscreve no canal, deixa teu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e também relevante para as outras pessoas. Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre como você pode começar na carreira Data Science. Vou tirar algumas dúvidas, Esse é um vídeo completo, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para você começar na carreira de ciência de dados. Você começar a estudar ciência de dados, para você começar a se submeter a vagas de ciência de dados. Tudo que eu vou passar aqui é muito importante aí para você, beleza? Antes de começar falando um pouco da formação, de como começar em ciência de dados, eu vou falar um pouco o que é o cientista de dados, Como é o dia a dia de um cientista de dados, Aqui representa basicamente uma ideia geral do cientista de dados aqui nessa figura, certo? Eu coloquei aqui, um cientista de dados ali tem uns gráficos que ele está botando, tem uma questão ali de programação binária. O cientista de dados hoje já foi eleita a profissão mais sexy do século XXI, é uma das profissões mais requisitadas do planeta, não só do Brasil, e o mercado no Brasil está bastante em alta, As empresas, de certa forma, elas precisam desse profissional que resolve problemas, Fornece informações, fornece insights para as empresas tomarem melhores decisões nos seus negócios, Qual a empresa que não quer um profissional que consegue fazer uma predição de vendas no mês seguinte? Qual a empresa que não quer um profissional que detecte o perfil de cliente para aquela empresa? E diversas habilidades aí que o cientista de dados também tem e fornece aí para agregar valor a uma empresa, beleza? Então o cientista de dados é esse cara, que resolve problemas através da análise de dados, Analisa uma grande quantidade de dados, tem algumas habilidades e ele fornece informações a um determinado negócio, a uma determinada empresa, beleza? Então assim, o que é que faz um cientista de dados, Eu entendi que o cientista de dados é aquele cara que resolve, mas como é que ele resolve, O que é que ele faz? Quais são as obrigações dele? As empresas contratam cientistas de dados com objetivos de resolver problemas. As empresas têm problemas e têm dados. Então, o cientista de dados é aquele cara que consegue resolver problemas para a empresa através dessa análise de dados. Como assim? Por exemplo, digamos, as receitas de uma determinada fábrica, ela caiu. Aí aquela fábrica foi lá, contratou um cientista de dados e ele reuniu uma grande quantidade de dados daquela empresa para tentar entender o porquê, o motivo daquela receita caiu. Ou então a empresa ela quer entender qual a previsão de receita para o mês seguinte. Então a empresa vai lá, contrata um cientista de dados, ele tenta criar algum modelo de machine learning ali para fornecer essa informação de forma automatizada. Então o cientista de dados é um profissional, por isso que é um dos profissionais mais requisitados, porque ele mexe diretamente com questões estratégicas dentro de uma empresa. A empresa ela toma decisões, precisa tomar certas decisões em relação ao que vem ocorrendo dentro da empresa. A empresa tende a querer aumentar a receita, tende a querer reduzir custos, e o cientista de dados é aquele cara que fornece essas informações estratégicas para a empresa estar ganhando mais, ou também reduzindo custos, ou de certa forma agregando um certo valor para aquela empresa. De forma resumida, o que é que faz um cientista de dados? Eu coloquei aqui nesse slide para você. O cientista de dados, ele coleta dados, ele armazena dados, ele analisa os dados, cria modelos preditivos e apresenta resultados. Isso seria aqui um dia a dia de um cientista de dados, O cara que é cientista de dados, que ele vai trabalhar numa fábrica,
ou numa determinada empresa, a fábrica tem aqueles problemas, né? Eu tenho um problema que é saber a predição da venda do mês seguinte. Então a empresa vai analisar a predição das vendas do mês anterior, ele vai processar esses dados, ele vai tentar entender as variáveis que modificam a predição de receita dessa empresa, ele vai analisar, criar dashboards, fazer visualizações, pode escolher um modelo de machine learning preditivo para apresentar e ele vai apresentar resultados aos gestores, né? O cientista de dados também ele vai apresentar os resultados. Além de ele fazer essa análise, de fazer uma descoberta do conhecimento nesse banco de dados, ele vai passar aí esse conhecimento que ele obteve com o gestor, né? Como se fosse um processo também de validação. Ele vai validar aquilo que se faz sentido com um determinado profissional do domínio. Então, se eu fosse dizer assim, o que um cientista de dados faz, esse seria o dia a dia comum do cientista de dados. Ele está coletando dados, está armazenando esses dados, está analisando, criando modelos e apresentando os resultados aí. Cara, eu entendi que o cientista de dados, ele precisa coletar dados, armazenar, fazer todo esse trabalho, mas quais são as habilidades que o cientista de dados precisa, né? Quais são as grandes habilidades, né? Nessa figura eu ilustrei aqui algumas habilidades que são, assim, requisitos para um cientista de dados. Algumas são mais importantes do que outras, mas essas são as que eu destaco aqui. Um cientista de dados ele tem que saber programar, né? Porque a programação é uma habilidade assim indiscutível para você conseguir analisar dados, fazer processos, criar scripts, fazer automatização de tarefas. Então, assim, a primeira coisa que eu destaco aqui é a programação. Ele precisa saber programar. Como é que ele vai manipular dados sem saber programar? Embora existam alguns sistemas, fica uma coisa muito com baixa intuitividade, né? A programação não, vai lhe fornecer mecanismos para você fazer o que você quer de acordo com o objetivo lá do projeto que você esteja trabalhando. Um cientista de dados ele também precisa aprender machine learning, criar modelos preditivos. Uma das formas de você tentar estimar um valor de uma variável futura analisando dados passados é criando um modelo de machine learning, é um modelo que mapeia uma variável ali, um conjunto A para um conjunto B. Então, necessariamente, um cara que é cientista de dados, ele precisa também ter habilidade em machine learning. Cara, eu vi ali que você colocou matemática e estatística, né? O cientista de dados tem que ser bom também em matemática e estatística. É recomendado o cientista de dados aprender matemática e estatística primeiro. A parte estatística é muito interessante para você fazer suas análises de dados, né? Principalmente também a matemática com cálculos, álgebra linear. E então você vai fazer análise exploratória nos dados, né? Calcular a mediana, fazer aquela estatística descritiva. Então você vai ter que ter um pouco de conhecimento estatístico, até para validar, se você quiser aplicar algum teste estatístico em relação a uma amostra de dados. Então é necessário também você ter um conhecimento estatístico. Conhecimento do negócio, muito importante. Não adianta você estar trabalhando sobre um determinado negócio que você não entenda as variáveis, não entenda o ramo do negócio, não entenda o que é que gera receita, não entenda o que é que gera prejuízo. Então, um conhecimento do negócio é muito importante para o cientista de dados. O cara que é cientista de dados trabalha no mercado financeiro, ele tem que entender o que é o mercado financeiro. O cara que é cientista de dados que trabalha num banco, ele tem que entender como é o mecanismo do banco, como é que o banco lucra, como é que o banco tem prejuízo. Então, essas questões de conhecimento de negócio, muito importante também. Habilidade de comunicação. O cientista de dados ele tem que saber se comunicar, fazer tanto a parte de gráfica, né, e saber apresentar um determinado trabalho. Porque tudo que ele extrai ali de informação das suas análises, ele de certa forma vai ter que apresentar aquelas análises que ele faz para algum gestor de uma empresa. Se esse cara é muito bom em fazer modelos, machine learning, análise de dados, mas ele não sabe apresentar, então ele não vai conseguir ter esse poder de persuasão em relação a tomar uma certa decisão, né? Vai ficar confusa a apresentação dele, talvez só ele entenda e ele não consegue passar o que ele entendeu aí para as outras pessoas. A habilidade de comunicação também é muito importante. Eu coloquei ali a habilidade de banco de dados e engenharia de software, banco de dados porque nem sempre os dados eles são em formato em arquivo, as empresas em si utilizam data lakes, bancos de dados também, os dados estão nos bancos de dados, e um cientista de dados ele tem que aprender a coletar esses dados. Normalmente está num banco e ele tem que ter uma certa habilidade ali, talvez com SQL, consultar bancos de dados não SQL como um MongoDB. Muitas cientistas de dados no Brasil criam aplicações, né? Um dashboard, cria aplicações web, faz alguns serviços, e um conhecimento em engenharia de software também não é desprezável, certo? É um conhecimento muito importante para um cientista de dados que está construindo um certo sistema. Até porque, numa equipe maior, numa empresa maior, vai existir um engenheiro de software, né? Que vai ali pegar a aplicação do cientista de dados e vai tentar construir algum programa em cima daquilo. Só que no Brasil, às vezes, exige a algumas empresas um certo conhecimento também ali em engenharia de software, nesses modelos, metodologias que é estudado na disciplina de engenharia de software.
Então, se você percebe que o cientista de dados, ele é um profissional onde ele envolve várias disciplinas, né? Necessariamente não só a computação, não só a disciplina de também exatas, né? Eu posso dizer assim. E é muito importante ele ter todas essas habilidades, porque ele vai ter que precisar de uma hora ou outra de programação, de machine learning, de estatística, aprender a coletar dados no banco de dados, saber engenharia de software para construir um sistema, ter comunicação para saber comunicar com o gestor da empresa, conhecimento do negócio para entender o que é que acontece naqueles dados. Então, é um profissional que ele é bastante requisitado, um dos motivos porque também ele tem muitas habilidades importantes para a empresa na qual ele trabalha. Nixon, em relação a matemática e estatística, cara, eu não sei de nada de matemática e estatística. O que é que eu preciso assim aprender, né? Às vezes o pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Na parte de matemática, eu destaco álgebra linear e cálculo. Na parte estatística, probabilidade e análise de dados multivariada, né? Então, assim, você vai fazer análise multivariada porque você vai precisar analisar várias variáveis, fazer um coeficiente de correlação e fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, a parte de matemática e a parte de estatística é muito importante para você como cientista de dados, certo? Não acho que você vai precisar fazer um curso de matemática, não acho que você vai precisar fazer um curso de estatística, mas você vai ter que ter uma basezinha ali para você fazer suas análises de dados, beleza? Cara, eu gostei de ciência de dados, estou pensando em fazer uma faculdade. Qual a faculdade que eu escolho para me tornar um cientista de dados? Eu quero me tornar um cientista de dados. E aí? Eu escolho qual faculdade? Eu vou para matemática, vou para estatística, vou para computação? Essa é uma dúvida muito comum do pessoal que está começando, né? A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que você não precisa fazer uma faculdade de matemática para você se tornar um cientista de dados. Você não precisa fazer uma faculdade de estatística para você se tornar um cientista de dados. Você não precisa fazer uma faculdade de ciência da computação, como eu faço hoje, né? Já fiz graduação em computação, mestrado e hoje eu estou no doutorado em ciência da computação. Mas você necessariamente não precisa ser formado em ciência da computação. Independentemente da área, você consegue se tornar um cientista de dados se você tiver essas habilidades. Então eu conheço um cientista de dados que é engenheiro elétrico, eu conheço cientista de dados que é engenheiro da produção, eu conheço cientista de dados que é formado em outra área e conheço também sem formação. O que é que eu aconselho a você fazer? Tente fazer uma faculdade que lhe aproxime mais daquelas habilidades. No meu caso, eu não me arrependo de ter feito computação, porque é uma faculdade onde eu vou ver a parte de engenharia de software, eu vejo a parte de banco de dados, eu vejo a parte de programação. Então, eu tenho uma certa facilidade e aptidão nas habilidades do cientista de dados, né? Algumas outras pessoas que vêm da matemática e estatística vai ter que estudar mais uma parte de programação, porque não tem tanta aptidão em estar programando na faculdade, né? Não programou muito na faculdade, mas independente da tua faculdade que você for fazer, você consegue se tornar um cientista de dados. Você só precisa aprender aquelas habilidades que eu lhe mostrei aqui. Uma coisa também que é importante que eu quero falar aqui, as pessoas às vezes perguntam: rapaz, eu não estou gostando do meu trabalho, eu estou procurando outra profissão, mas eu tenho mais de 40 anos, eu tenho, sei lá, 45 anos, eu tenho 50 anos, e eu queria saber se eu consigo ser um cientista de dados ainda com essa idade. Existe um certo preconceito? Como é que funciona? Assim, no Brasil, no geral, às vezes tem empresa que tem um certo preconceito com a idade. Mas é possível você se tornar um cientista de dados independentemente da tua raça, da tua cor, da tua idade, do seu sexo, porque tem espaço no mercado para todos, certo? Se você for bom, souber essas habilidades em si, não se preocupe em relação a essas questões, porque alguma empresa vai lá lhe contratar porque elas precisam de você como um grande profissional, um estratégico ali dentro do negócio. Agora eu vou te mostrar aqui como você pode começar na sua carreira como Data Science, né? O que é que você precisa fazer. Isso é uma dúvida comum das pessoas que ela tem, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando você for começar uma carreira como cientista de dados, você tem que entender que você precisa aprender aquelas habilidades, então, e também você precisa entender qual é o seu ponto de saída. Então você se pergunte, né? Faça uma análise aí em relação a você como pessoa. Você já sabe programar? Que você vai precisar programar independente da profissão de dados que você for seguir. Você conhece alguma ferramenta para manipular e visualizar dados? Isso também pode lhe ajudar. Você domina quais tecnologias em relacionada à parte de dados, né? Você domina alguma tecnologia de Big Data? Você domina alguma ferramenta relacionada a Machine Learning, relacionada à análise de dados, análise exploratória? Então você analise primeiramente o que é que você sabe. Qual o ponto A que você está saindo, né? Você entende que o ponto B você vai ter que trabalhar com dados, né? Você vai ter que ser um profissional que aprenda a programar, você vai ter que ser um profissional que saiba fazer apresentações, criar dashboard, analisar dados, criar modelo de machine learning. Então entenda que você precisa saber qual o ponto que você está saindo. Faça uma análise aí independente da tua formação.
E eu vou te mostrar aqui mais na frente o que é que você precisa fazer, o passo a passo em si, e vou dar 5 dicas aí para você que está começando. Aqui são algumas habilidades que eu quero destacar para vocês em relação às profissões. No geral, a gente quando vai trabalhar na profissão de dados, a gente pode ser um cientista de dados, a gente pode ser um analista de dados, a gente pode ser um engenheiro de dados e a gente também pode ser um engenheiro de machine learning. Dentre essas profissões, eu sempre digo o seguinte, cientista de dados e analista de dados, ele tem muitas habilidades em comum, só que às vezes uma habilidade é mais demandada do que a outra. Engenheiro de dados e engenheiro de machine learning já tem habilidades diferentes do cientista de dados e analista de dados. Então você pode, baseado no teu perfil, já decidir se você vai ser um cientista de dados e analista de dados ou então se você vai ser um engenheiro de dados ou um engenheiro de machine learning. Se você gosta de analisar dados, fazer visualizações, tem conhecimento de um determinado domínio, conhece algum domínio, gosta de se comunicar, apresentar, tem uma habilidade de comunicação, gosta de machine learning e tem um pouco de conhecimento ali em matemática e estatística, você pode ir para cientista de dados ou analista de dados, certo? Algumas profissões aí são diferentes em algumas questões. O analista de dados ele não vai ter tanto conhecimento em machine learning, a habilidade dele é mais em analisar e visualizar dados, e o cientista já tem uma habilidade mais em machine learning. Mas essas 4 habilidades aí é importante tanto para a parte do cientista como um pouco também para o analista. Por exemplo, machine learning, normalmente o analista não precisa tanto saber machine learning. E em relação, se você gosta da parte de infraestrutura de dados, coletar dados, processamento paralelo, banco de dados, fazer um pipeline em relação aos dados, extrair dados, então você tem que partir para engenheiro de dados ou engenheiro de machine learning, que são profissionais mais com esse perfil de coletar dados, de extrair, criar pipeline, montar uma certa arquitetura, beleza? Eu tenho um vídeo onde eu falo, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu falo as 4 profissões, a diferença de forma muito mais profunda, né? Dou detalhes e exemplos de casos práticos para cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados e engenheiro de machine learning. Fique aí para esperar as 5 dicas que eu vou passar, mas depois eu vou deixar na descrição para você estar assistindo esse vídeo se você tem dúvida em qual profissão seguir, beleza? Então assim, qual recurso eu vou precisar, né? Eu vou precisar gastar com alguma coisa? Digamos que eu quero ser um cientista de dados, eu gostei da parte de análise aí, analista de dados. Eu vou precisar gastar com alguma coisa? O que é que você me recomenda? Eu recomendo você começar com algum computador, né? Se você tem recursos para comprar, é muito importante você ter um bom computador para você fazer seus experimentos, não atrasar essas questões de você executar um pipeline passar dias, não ter problema com memória. E um notebook ou um computador que eu sempre recomendo é um parecido com o que eu tenho aqui em casa, né? Embora eu tenha mais memórias hoje. Mas é um computador com pelo menos 8 GB de RAM, que tem um SSD, Core i5, e eu recomendo o sistema Linux ou Mac, né? Você pode usar o Windows? Pode, mas algumas coisas, personalização em relação ao sistema, eu recomendo partir para sistemas em Unix, beleza? Também, muita gente hoje em dia usa o Windows e usa o Docker. Se você não sabe o Docker, você consegue botar aplicações via Docker, mas eu costumo recomendar o Linux ou o Mac, né? Se você tem dinheiro aí para comprar um Mac também. Considera essas configurações aí. Cara, eu não tenho condições de comprar um computador. Eu consigo rodar, existe o Google Colab, né? Você tem que ter uma internet, acessar, existem outras ferramentas que você pode utilizar. Mas um computador aí, eu acho que vale a pena você tentar investir no computador com essas configurações aí, né? Quais linguagens de programação que eu preciso aprender, né? Que eu posso aprender? Eu já tinha falado, né? Mas eu vou recapitular aqui. Para Data Science, Java, Scala, R e Python. Eu estou começando, qual é mais fácil? Python. Python é mais intuitivo, Python é completo, Python é mais fácil você aprender, Python é uma linguagem simples, você praticamente, sabendo inglês ali, você consegue dar instruções em Python para fazendo um determinado programa, né? Eu acredito que dentro dessas linguagens a mais fácil você aprender é o Python. Embora Scala e Java ali também são linguagens que têm suporte para Data Science, normalmente eu vejo os pessoal usando Python e R, certo? O Java já foi mais utilizado anteriormente. Eu já usei Java, né, quando eu comecei em 2014, mas hoje a grande maioria das pessoas usam Python, né, a mais popular, uma das linguagens mais populares do mundo, né? Se você está iniciando numa determinada carreira como cientista de dados, aprenda Python. Onde encontro problemas e projetos, né? Como é que eu faço para encontrar um determinado problema? Como é que eu faço para encontrar um determinado projeto? Eu uso bastante e recomendo o Kaggle. O Kaggle é uma plataforma de competição. Nessa imagem aqui, eu mostro aqui a área principal do Kaggle. Quando você acessa, faz um login, você vai criar um cadastro e você consegue pegar alguns projetos aqui. Se você não tem ideia do que você quer trabalhar,
procure aqui um projeto, existe datasets no Kaggle e você consegue estar pegando esses dados aí, projeto, e estar resolvendo aí seus primeiros notebooks, né? Eu vou te passar agora 5 dicas para você começar na carreira de Data Science. Tenha atenção nessas dicas que é muito importante para você. Primeira dica para você se tornar um cientista de dados. Se você não sabe, aprenda primeiramente a programar em Python. Python vai lhe ajudar em muitas coisas, vai lhe ajudar na parte de script, vai lhe ajudar na parte de machine learning, você vai conseguir criar um projeto de data science de ponta a ponta, vai conseguir construir uma aplicação web. É uma linguagem completa, muito fácil, simples e muito poderosa. Então, primeira dica aí para vocês, aprenda a programar em Python. Segunda dica, quando você for buscar seus primeiros problemas, não tente pegar problemas muito complexos. O que é problemas complexos? Você quer resolver logo, você quer criar um sistema de reconhecimento facial usando o modelo de Deep Learning. Não tente fazer isso, porque você vai ficar muito frustrado, talvez você não consiga resolver logo de imediato. Normalmente a gente tem que trabalhar ali aos poucos e aprendendo habilidade por habilidade para se tornar um cientista de dados. Não ache que você vai aprender isso aí do dia para a noite de uma forma muito rápida, ou seja, um mês, 15 dias. É muito difícil se você aprender do zero, em 1 ou 2, 3 meses do zero é a parte de ciência de dados. Se você já for formado, já sabe programar em Python, se você já tem uma formação, aí talvez você consiga ali em 4, 6 meses ou até um ano, depende aí também do profissional, depende das horas que são dedicadas. Mas não pegue projetos complexos no teu início. Isso pode prejudicar aí o seu desenvolvimento. Você pode ficar frustrado e você desistir. Terceira dica, né? Busque um mentor experiente, né? Uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Se você conhece alguém que é um cientista de dados, tente conversar com essa pessoa, tente buscar alguma mentoria com essa pessoa, tente entender o que é que ele fez para chegar ali, porque normalmente a gente comete muito erros, né? Principalmente a pessoa que trabalha muito tempo nessa parte de Data Science. Eu trabalho com Data Science desde 2014, né? Eu trabalho com dados, machine learning. Então a gente comete alguns erros, né? Na hora de estudar, na hora de escolher um livro, na hora de ver um curso, na hora de ordenar os conteúdos para estudo, como é melhor estudar, qual é o melhor curso. Enfim, existem várias dúvidas que a gente tem que um mentor experiente vai lhe passar. Um mentor é muito importante nesse processo. Se você quer chegar mais rápido em um determinado objetivo, veja como uma pessoa que já chegou lá ela fez e busque tentar uma mentoria com ela lá, uma ajuda com ela lá. Beleza? Quarto ponto, não foque somente em programação. Programação é muito importante, né? Como eu falei como o primeiro tópico, aprender Python, mas as pessoas que começam a se tornar cientistas de dados, elas começam a focar somente em programação, só desenvolvimento, e esquece a parte de visualização, esquece a parte de storytelling, esquece a parte que precisa apresentar na empresa, esquece que precisa conhecer sobre os negócios. E essas habilidades de se comunicar, habilidade de negócio, programação, de machine learning, estatística, elas são um conjunto. Todas são importantes. Se você só começar a programar e não esquecer dessas outras habilidades, você vai ser ultrapassado, consequentemente, por outros cientistas de dados. Então entenda que um bom cientista de dados ele vai ter um conjunto dessas habilidades, beleza? O cara pode ser muito expert de machine learning, mas ele vai ter que aprender a se comunicar. Não adianta ele gerar um grande modelo, um bom resultado, mas ele não saber passar informação para um determinado cliente ou para um determinado gestor do empresa. Beleza? Quinta e última habilidade, não menos importante, faça network se você estiver começando. O que é network, né? As pessoas às vezes começam a estudar ciência de dados e elas acabam desistindo pela falta de network, pessoas que estejam ali. Se inscreve em canal do Instagram, a gente tem um canal no Instagram aqui do Synapse, posta conteúdo todos os dias, faz consultoria grátis, a gente tem um canal do Telegram, recomendo você, não só aqui no Synapse, né? Vai lá em outros canais aí, existem outros canais no YouTube, busque esses canais, se inscreve nesses canais de Data Science, abre o canal do Telegram, faça network, converse com pessoas, entenda a necessidade dessas pessoas, entenda qual a dificuldade dela, tente entrar numa determinada imersão e fazer network no LinkedIn também. É muito importante, porque é nesses networks aí que você vai se desenvolver. Se for possível, participe de congressos de Data Science, de eventos de Data Science no Brasil. Se você puder, participe fora do Brasil também. É muito importante o network hoje em dia. Se você é um cara que não gosta de network, que é sozinho em casa, talvez as oportunidades não apareçam para você, certo? As oportunidades elas passam rápido para bons profissionais, mas também a gente precisa de se conectar a pessoas, né? A gente precisa ter um certo network para a gente estar se tornando aí um cientista de dados. Gostou das 5 dicas aí? O que é que você achou desse vídeo?
Se você chegou aqui até nesse vídeo, foi porque esse conteúdo ele foi importante para você. Curte aqui o vídeo, compartilha com uma pessoa que quer também se tornar um cientista de dados. Se você ficou com dúvida em relação a alguma coisa, coloque aqui nos comentários. Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado realmente desse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo. Por hoje eu fico por aqui. Valeu, tamo junto e é só o começo.